Pessoal, conforme prometido, esse vídeo é uma continuação dos regimes totalitários para a gente falar um pouquinho sobre o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e o stalinismo na Rússia, tá? Eu vou ter que pegar minha cachorrinha aqui no colo, desculpe. Quem disse que eu não tenho filhos, né? Tenho. Fica chorando, pedindo colo, aí um tá do outro lado e ela tá aqui. Bom, vamos lá. Pra gente entender o que foi o franquismo na Espanha, nós temos que lembrar que na década de 30, muitos países adotaram regimes ditatoriais, tá? Inclusive o Brasil com o Estado Novo de Vargas. Muito fortemente influenciados por regimes totalitários, principalmente pelo nazismo e fascismo, tá? Por isso que eu trouxe com mais calma no primeiro vídeo a explicação sobre nazismo e fascismo, tá bom? Bom, seguinte, em 1931, lá na Espanha, inaugura-se um governo republicano. E essa república tentou organizar setores populares, como os operários, os camponeses e até mesmo o setor dos estudantes, de forma democrática mesmo, tá? Estabelecendo diálogo. Só que isso vai incomodar profundamente outros setores, como setores da elite, os grandes comerciantes, os industriais, que vão começar a se organizar como oposição a essa república. E eles encontraram força no general Francisco Franco, que era completamente contrário à democracia. E ele encontrou apoio não só nos industriais, comerciantes, como no próprio clero católico, a própria igreja católica e os proprietários de terras, que temem que esse governo democrático, que tinha se instaurado na República em 1931 na Espanha, seja um governo acessível e que venha a, de repente, coletivizar as terras, a adotar ideias socialistas, que era o pavor deles naquele momento. E o general Francisco Franco, além de ter o apoio dos proprietários de terras, dos industriais, da igreja católica, também, ou seja, tendo apoio dessa elite, ele tinha apoio e encontrava muita semelhança nos seus pensamentos com Hitler e Mussolini, tá? Tanto que o Hitler, numa aliança com Francisco Franco, usou a cidade de Guernica, na Espanha, que foi tema da tela de Picasso, como laboratório de guerra nazista, tá? Vale lembrar isso, que foi um dos maiores horrores que se pode ter cometido, né, contra a humanidade. Bom, começa daí uma guerra. Em 1936 começa uma guerra sangrenta, onde morrem aproximadamente entre 400 mil e 1 milhão de espanhóis. Por quê? Formam-se dois grupos ali. A Frente Popular de esquerda, formada por operários, por camponeses, estudantes, que eram apoiados pela República Espanhola até então, e a oposição forte, que era a Falange, formada pelos militares, proprietários de terras, a burguesia, a elite de maneira geral, comandados pelo general Francisco Franco, apoiado por Hitler e Mussolini, por exemplo. Não é à toa que a Falange foi vitoriosa. A elite vence, essa elite focada em ideias de direita, que impõe através de violência um controle total, né? Censura sobre os meios de comunicação, de educação, fazendo com que as pessoas passem a viver sobre um regime de ditadura horrível, que é o famoso franquismo na Espanha. E de 1936, quando houve a guerra espanhola, né, que dura até 1939, até 1976, a Espanha viveu o período ditatorial franquista, até que a oposição se levanta contra esse regime ditatorial, consegue com que a Espanha volte a ser uma monarquia parlamentar, com um diálogo democrático, ou seja, durante um grande período da história também houve um regime totalitário na Espanha. Vale a pena dar uma pesquisada também, tem alguns filmes interessantes, tá, sobre o caso. Depois eu posso passar algumas referências bibliográficas para vocês também, tá? E cinematográficas, né? De alguns filmes que eu acho que são interessantes, tá bom? Bom,
O salazarismo em Portugal. Antônio de Oliveira Salazar, nós vamos ver que vai formar um único partido também, assim como houve com a Falange lá na Espanha, tá? Assim como o nazismo e fascismo, características de regime totalitário. Ele toma o poder também porque não quer um diálogo democrático, inaugura ali em Portugal, em 1933, mais ou menos, uma ditadura, onde não há conversa com setores populares de maneira nenhuma, censura dos meios de comunicação, controle dos meios educacionais, forças militares no poder, ou seja, mantém essa autoridade, esse culto ao líder, todas aquelas características de regime ditatorial. Mesmo após a morte do Salazar, por volta de 1970, Portugal continuou com um regime salazarista, um regime ditatorial, só se libertando na Revolução dos Cravos em 1974, quando a oposição se levanta, inclusive com setores militares, porque o exército também estava cansado de não ser atendido em algumas questões, de ser menosprezado, desvalorizado, ganhar muito pouco. Depois dei uma pesquisada sobre a Revolução dos Cravos. Então, em 1974 é que Portugal se liberta de fato do salazarismo, e foi a mesma época em que países na África que ainda eram controlados pelos portugueses começam o seu processo de independência. Porque aí eles veem a oportunidade, já que Portugal está passando por um processo de libertação, de guerra contra a ditadura, eles encontram um caminho, um meio para se sobressair, tá? E lutar pela independência. É interessante dar uma pesquisada também, tá? E para finalizar esse vídeo, o stalinismo, que é o único regime totalitário de esquerda, tá? Joseph Stalin estava no poder, tá? Fica no poder de 1924 a 1953 ali, né? Na União Soviética, Rússia, tá? Que vem a ser a Rússia. E aí, nós vamos perceber algumas características de totalitarismo. Esse culto ao líder, o culto ao Stalin, esse controle dos meios de educação, dos meios de comunicação também, tudo por meio da violência. Ele estabelece alguns planos quinquenais, porque a economia soviética passa a ser controlada totalmente pelo Estado. E ele dizia que em 5 anos eles tinham que se recuperar, tá? Algumas metas deveriam ser alcançadas. Uma das atitudes do Stalin é decretar a coletivização das terras. Por quê? Não é porque ele era bonzinho, mas porque assim ele teria um controle total sobre os camponeses, que era a maior parte da população naquele momento, tá? E, inclusive, ele queria destruir os camponeses que enriqueciam, que eram chamados kulaks. Também é interessante a gente dar uma olhadinha, tá? Domínio total do Partido Comunista, que era o partido do Stalin, instaura um grande terror e perseguição a minorias étnicas. Os poloneses sofreram horrores durante o regime do stalinismo, aonde eles impunham, além da censura, o terror e campos de trabalho forçado. Nós não tivemos campos de eliminação em massa como o nazismo, mas também tivemos muita violência, muitas pessoas morreram, foram perseguidas, torturadas pelo regime stalinista, que é sim um regime de esquerda, diferente dos outros, nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo, que são regimes de direita. A gente tem que ter isso muito claro, pra gente não sair por aí falando bobagens, né? Bom, deem uma estudada sobre o regime stalinista, tá? Eu trouxe assim de maneira superficial pra gente poder encerrar esses regimes totalitários, porque pra gente entender a Segunda Guerra é fundamental regimes totalitários, mas principalmente nazismo e fascismo, que tiveram uma participação intrínseca, direta, profunda durante esse período da história, tá? Deem uma pesquisada então aí sobre o salazarismo, o franquismo, o stalinismo, tá bom? Nós vamos ver inclusive que no regime do stalinismo, apesar da coletivização das terras, não houve uma estrutura muito boa, tanto que houve uma fome generalizada ali na União Soviética. Os horrores aconteceram durante o regime do stalinista, censura e terror e campos de trabalho forçado, perseguição a minorias étnicas. Mas o Stalin, quando ele morre em 1953, ele tem um derrame, ele estava no auge da sua popularidade. Por quê? Porque os soviéticos tinham ajudado a perseguir os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e a derrotar, né, a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele recupera a sua popularidade apesar de todas as atrocidades que ele havia cometido.
o que também é um erro muito grande, que a gente não pode cometer. Queria apagar, né, totalmente as atrocidades que foram cometidas também por Stalin, tá? Um grande ditador, certo? Um beijo para todo mundo, bons estudos. Eu vou desligar, começou um som aqui na frente da minha casa.